Olá pessoal, tudo bem? Bem, queria louvar a Deus juntamente com você, não é? Por esses dias, mesmo que sejam dias difíceis, não é? Que a gente possa engrandecer o nome do Senhor. E nessa noite eu separei um momento de comunhão da nossa igreja, um momento em que nós estaremos louvando a Deus juntamente, não é? Que você possa assistir e logo após estaremos ouvindo a palavra de Deus com o diácono da nossa igreja, o diácono Diego. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Esse favor imerecido é o sangue que sai sobre as nossas vidas. Que você venha no ano de 2020, que no ano de 2020 você possa viver uma vida mais
mais abundante quanto for Deus. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse momento tão difícil pelo qual a humanidade está vivendo. Mas existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus a qual nós cremos e depositamos a nossa confiança, a nossa fé, um Deus que tem poder para mudar essa história. E a Bíblia, ela sempre nos dá algumas orientações, ela sempre nos dá uma palavra. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que se não veem. Então nós esperamos, nós confiamos em Deus, nós mantemos a nossa fé firme, a nossa fé inabalável num Deus do impossível. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que vivemos pela fé e não por aquilo que vemos, então, ainda que pelos nossos olhos naturais nós estamos vendo cada dia notícia indo de mal a pior, mas nós não andamos por vista, mas andamos por fé, e nós já cremos que Deus já operou grande milagre em meio à nação, Deus já operou grande milagre em meio à sociedade. Amém? E nessa noite eu queria estar compartilhando com você uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, que está relatada em Salmo de número 23 em diante. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui eu quero falar de uma palavra do salmista Davi. Se tem alguém que conhecia profundamente o Senhor como um pastor, esse se chama Davi, porque Davi ele era um pastor de ovelha na sua mocidade. Então Davi ele conhecia o cuidado que o pastor ele tinha com as suas ovelhas. E aqui Davi ele está dizendo o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que Davi está dizendo? Como quando eu tenho o Senhor como um pastor, quando eu tenho o Senhor como alguém que está me direcionando, alguém que está provendo e cuidando da minha vida, ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as atribulações, ainda que venham as adversidades, eu tenho alguém que está cuidando de mim. E Davi ele sabia muito bem disso. Davi ele sabia do cuidado que o pastor ele tinha com as suas ovelhas. Tanto é que em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 e 35, Davi ele fala para o rei Saul, quando Davi ele sai a pelejar com Golias. Davi ele fala para o rei Saul: eu estava apacentando o rebanho de meu pai Jessé, e quando veio um urso, quando veio um leão e pegou umas ovelhas de meu pai, então eu lutei com eles, eu agarrei e tirei o cordeiro da boca deles. Então Davi se doou e deu sua própria vida pelas ovelhas. Então Davi ele sabia do cuidado que o pastor ele tinha, e Jesus também não é diferente. Jesus não foi diferente. Em João, no capítulo 10, no versículo 14 e 15, Jesus falando: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus ele tem cuidado de você, Jesus ele tem dado a sua vida por mim e por você. Mas para isso eu preciso ter o Senhor como o pastor da minha vida. E aqui o salmista Davi está dizendo: ainda que eu ande no verso 4 ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal nenhum. O que o salmista estava querendo dizer?
que o povo de Israel, ele passou por diversos vales na sua vida, mas eu creio que um dos piores vales para se passar é o vale da sombra da morte. É um vale onde muitas pessoas têm medo, é um vale onde muitas pessoas ficam atemorizadas e muitas pessoas talvez até fiquem paradas. E Davi estava falando: ainda que eu ande. Talvez você estava no vale da sombra da morte, você estava caminhando porque você tinha Jesus, você tinha um Deus que te direcionava, um Deus que estava te guiando, um Deus que estava contigo no meio do vale da sombra da morte. Mas por um acaso, você acabou esquecendo esse Deus, você acabou saindo do caminho, você acabou saindo dos cuidados dele. Entenda uma coisa que eu quero te dizer: Davi estava falando que a humanidade sozinha, ela não consegue passar pelo vale da sombra da morte. Precisa Deus estar com a humanidade, precisa Deus se fazer presente em meio à humanidade. E aqui ele está dizendo, no verso 4 ainda: o teu cordão e o teu cajado me consola. Em outra versão diz: a sua vara e o teu cajado me consola. A vara, ela servia não só para defender o rebanho, para proteger o rebanho dos ataques dos inimigos, mas também ela servia para corrigir, disciplinar as ovelhas, porque quando as ovelhas estavam saindo do caminho, Davi vinha com a vara e voltava de novo a ovelha no seu caminho para ser direcionada com o cajado. Talvez você, no momento do vale da sombra da morte, você saiu do caminho, mas nessa noite eu quero dizer uma palavra para você: está na hora de você retornar ao caminho, está na hora de você voltar ao caminho, porque Deus, ele quer se tornar o Senhor e o pastor da sua vida novamente. Talvez ele está te chamando nessa noite, independente de qualquer situação, independente do que você esteja vivendo. Talvez você parou no vale da sombra da morte. A ovelha sozinha no vale da sombra da morte, ela corre grande risco, ela fica ferida, ela fica machucada, ela sofre vários ataques, se Deus não estiver. Mas talvez no vale da sombra da morte você está ferido, você está machucado, mas tem um Deus que quer cuidar de você, mas você precisa tomar uma decisão. E qual a decisão? Jesus, na sua palavra, ele nos ensina. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu maus caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e eu vou sarar a sua terra. Jesus, ele te chama novamente a voltar ao caminho, a se converter. Talvez você está num caminho que está te direcionando para a morte, talvez você está vivendo um caminho que está te levando à ruína, e Deus, ele fala para você nessa noite: mude o caminho, volte novamente, porque Deus, ele quer ser o seu pastor novamente. Deus, ele quer ser o Senhor da sua vida. Não fique parado nesse vale, porque a Bíblia já diz: é um vale da sombra da morte. Talvez muita gente está vivendo hoje esse vale, está pensando em desistir. Um vale significa as adversidades, os problemas do dia a dia, as dificuldades, as lutas que vêm sobre a nossa vida. E talvez você parou em meio a esse vale. Talvez você não tenha força mais para caminhar. Mas eu quero te dizer que Deus está contigo. Deus, ele quer ser o seu Senhor. Deus, ele quer ser o seu pastor. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa retornar ao caminho novamente. Você precisa voltar, porque ele quer te direcionar, ele quer te guiar, e ele quer te levar a um caminho de paz, a um caminho de descanso. Talvez você esteja vivendo uma tempestade na sua vida, mas Deus, ele quer acalmar a tempestade. Deus, ele quer te dar uma paz. Talvez você está hoje sem a paz dentro do seu lar, porque você tomou o caminho errado. E Deus, ele quer te dar a paz novamente, ele quer trazer a paz novamente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas para Deus, ele sarar, você precisa voltar novamente ao caminho. Eu quero dizer uma palavra para você, que hoje, se você se encontra no vale da sombra da morte, e você não tem força para voltar, e você não tem força para caminhar, entenda uma coisa: em Salmo de número 121, ele diz: elevo meus olhos para o monte de onde me vem o socorro. O socorro de Deus, ele quer estar sobre a sua vida. O socorro de Deus, ele quer estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Ainda não é o fim, ainda há uma esperança para você.
mas a esperança está em Jesus Cristo. Ele quer o seu socorro bem presente na hora da sua angústia. Ele é o socorro bem presente na hora da sua dificuldade. Ele é o socorro bem presente nas horas da tua tribulação. Volte enquanto é tempo. Deixe o Senhor te direcionar. Deixe o Senhor te guiar. Deixe Ele ser o Senhor e o pastor, porque quando eu tenho Ele como o Senhor e o pastor da minha vida, ainda que venha a dificuldade, ainda que venha as adversidades, mas eu tenho alguém que está cuidando de mim, alguém que é o provedor, guiando as águas tranquilas. Ele quer te guiar nessa noite às águas tranquilas. Ele quer te guiar novamente a um lugar de descanso. E além disso, Ele quer te dar uma vida eterna. Ele quer te dar a salvação. Não sei o que você tem passado, não sei qual é o sintoma que você está hoje, na epidemia do que nós estamos vivendo, mas eu quero dizer para você, o Senhor Ele quer te sarar nessa noite. O Senhor Ele quer sarar as suas feridas. O Senhor Ele quer sarar de tudo aquilo que você está vivendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E quando você deixar Ele ser o Senhor da sua vida, quando você deixar Ele ser o seu pastor, entenda uma coisa, em Salmo de número 121, no verso 7 e 8, ele diz assim: o Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a sua alma. Ele guarda na sua saída e na sua entrada, para todo sempre. Quando eu coloco o Senhor como pastor e salvador da minha vida, o Senhor da minha vida, Ele me guarda por onde quer que eu for. Por onde eu andar, Ele estará comigo. Por onde eu andar, Ele sempre estará presente na minha caminhada. E Ele vai estar me guardando de todo mal. Ele vai estar me guardando. Essa é a importância de você deixar o Senhor Ele tomar a frente da sua vida. Talvez hoje você está vivendo nesse vale. Talvez hoje você está vivendo nesse vale porque você saiu do caminho. Mas nessa noite eu te convido a retornar. Eu te convido a voltar, porque o Senhor está esperando. O Senhor está aguardando você, porque Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família. Você precisa fazer o seguinte: você precisa se humilhar e buscar a Ele, buscar a face dEle, porque Ele quer te sarar, porque Ele quer sarar as suas feridas. Irmão, entenda uma coisa: nós precisamos, nós dependemos, nós necessitamos dessa presença, porque sem ela nós não vamos viver. Porque muitas das vezes a humanidade acha que vai passar pelo vale da sombra da morte sem a presença do Senhor, mas não consegue, porque não tem força, nós somos limitados. Por isso que Davi ele fala: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal nenhum. Mas por que Davi fala isso? Porque aqui ele diz: porque o Senhor está comigo. O Senhor está presente na minha vida. O Senhor está presente na minha casa. Que você possa chamar o Senhor para a sua casa. Que você possa chamar o Senhor para a sua família. Que você possa chamar o Senhor para a sua vida. Que você possa clamar a Ele. Que você possa se render diante dEle e falar: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais seguir o meu caminho. Eu quero retornar para o caminho para ser conduzido por Ti. Para ser conduzido pela Sua presença. Porque Ele vai te conduzir em segurança. Ele vai te conduzir em paz. Que você possa receber essa palavra dentro do seu coração. Que você possa cada dia estar fortalecido por essa palavra. Que Deus ele venha te encher dessa palavra. Que você possa, ao ouvir essa mensagem, que você possa começar a agir diferente. Se você está seguindo um caminho diferente, que você possa retornar. Eu queria estar fazendo uma oração pela sua vida. Eu queria estar fazendo uma oração pela sua casa, pela sua família. Que você possa fechar os seus olhos. Foi essa mensagem a qual Deus ele vem falando muito comigo. E essa mensagem que eu quero trazer para a sua vida. Que você possa fechar os seus olhos, que nós vamos orar. Senhor, que nessa noite, Senhor, ao ouvir essa mensagem, que eles possam, Pai, entender aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, com aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo. Somos dependentes de Ti, Senhor, dependemos da Tua presença.
porque sem ela não conseguiremos viver, Senhor. Oh Pai, nesse momento nós queremos clamar a Ti, elevamos os nossos olhos para Ti, Senhor, porque só Tu é o socorro bem presente, só Tu é o socorro, Pai, no meio das adversidades. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Se há alguém, Pai, que hoje está num caminho diferente, Tu és o nosso bom pastor, Tu és o nosso Senhor, que eles possam retornar para ser direcionado por Ti, para ser direcionado pela Tua presença em um lugar de paz, em um lugar de descanso, Senhor. Oh Pai, nesse momento eu quero orar, Pai, pela família, pela nação, por cada vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Que possa, Pai, entender no seu coração que existe um Deus que pode fazer grandes milagres, Senhor. E nós depositamos a nossa fé, nós depositamos a nossa confiança nesse Deus que pode todas as coisas. Por isso, Pai, nós estamos nesse lugar clamando pela Tua presença, clamando pela nação, Senhor, clamando pelo nosso país, porque nós cremos que Tu já está operando o Seu milagre, que Tu já está operando, Pai, maravilhas em meio ao Teu povo. Oh Pai, nós entregamos a nossa vida em Ti, nós entregamos a nossa confiança em Ti, sabendo, Pai, Senhor, que quando nós confiamos em Ti, Pai, nós não ficamos desamparados, nós não ficamos decepcionados. Por quê, Senhor? Porque o Senhor age em meio à oração do Teu povo, o Senhor age em meio à oração da Tua igreja, e o Senhor responde, Senhor, a oração do justo, ela surge muitos seus efeitos. Oh Pai, nós estamos aqui porque nós cremos na Tua palavra e nós cremos na Tua provisão, Senhor. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e que Deus Ele possa Te abençoar, que Deus Ele possa continuar derramando ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nesse momento tão difícil a qual a humanidade tem passado. Que Deus Te abençoe pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.